Olá, eu me chamo Melriane Vitorino dos Santos, sou enfermeira residente em um hospital federal do Rio de Janeiro e eu trouxe como tema da palestra hoje vivência do enfermeiro residente em uma unidade de quimioterapia de um hospital federal de alta complexidade. O objetivo da palestra é descrever a vivência na unidade de quimioterapia do Hospital Federal da Lagoa no período de março a abril de 2026. E nessa palestra eu irei relatar as práticas assistenciais, os desafios vivenciados e a contribuição para a formação profissional. Irei explicar brevemente o que é a residência de enfermagem uniprofissional. A residência é uma pós-graduação lato sensu em regime de dedicação exclusiva ao Ministério da Saúde. A instituição de ensino responsável é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E a residência de enfermagem é uma integração de ensino e serviço, onde há um desenvolvimento de competências técnico-científicas e assistenciais. A atuação é qualificada no âmbito do SUS. Irei falar agora sobre a quimioterapia. A quimioterapia é uma modalidade terapêutica sistêmica utilizada no tratamento de neoplasias. Ela emprega agentes citotóxicos que atuam na destruição e ou na inibição da proliferação celular. Ela está associada a potenciais eventos adversos e toxicidades sistêmicas. Requer uma assistência de enfermagem especializada, contínua e baseada em evidências. Resolvi trazer, então, alguns dos quimioterápicos em que a gente infunde na unidade de quimioterapia. A oxidiplatina ela é da classe do derivado da platina, onde a ação promove ligação no DNA tumoral, impedindo a replicação celular e levando à morte da célula cancerígena. As indicações frequentes são o diagnóstico de câncer do colo retal e os principais eventos adversos são neuropatia periférica, náuseas e vômitos, fadiga, mielossupressão, e os cuidados são evitar a exposição ao frio após a infusão. Essa indicação é que seja de 5 a 7 dias sem estar exposto a frio ou superfícies frias, tá? E devemos monitorar a sensibilidade da parestesia. Agora eu vou falar da doxorubicina, que é mais conhecida como a vermelha no mundo da quimioterapia. Ela é da classe da antraciclina. A ação dela inibe a enzima topoisomerase 2, interfere na síntese do DNA e produz radicais livres que lesionam a célula tumoral. Os principais eventos adversos e efeitos adversos dessa medicação são a cardiotoxicidade, a alopécia, náusea, mucosite e mielossupressão, tá? E essa medicação ela exige um cuidado maior e mais intensificado do enfermeiro perante a infusão. A gente tem que fazer uma avaliação da função cardíaca durante todo o processo da infusão. O enfermeiro ele tem que estar lado ao paciente, observando o sítio em que foi puncionado para possíveis extravasamentos, tá? Atenção ao risco de extravasamentos, que foi o que eu já comentei aqui com vocês. E essa medicação ela tem que correr em bolos, em um tempo de 10 a 15 minutos. Continuando aqui a nossa conversa sobre os quimioterápicos, eu trouxe a cisplatina, que assim como a oxidiplatina é derivada da platina, a ação dessa medicação ela liga-se ao DNA da célula tumoral e impede a multiplicação celular. Alguns dos efeitos adversos dessa medicação é a nefrotoxicidade, a náuseas, vômitos intensos, ototoxicidade e neuropatia periférica. Essa medicação exige um cuidado intensificado, periódico e durante a infusão. Ela exige uma hidratação rigorosa. Ela precisa que entre 1.000 ml de soro antes do pré-quimioterápico e da quimioterapia e após de 500 ml a 1.000 ml de soro, totalizando aí um volume de 1.500 a 2.000. Isso vai depender do protocolo da instituição, tá? Por quê? Porque a gente precisa avaliar a função renal desse paciente. A gente tem que ter um controle maior sobre essa função renal e dos eletrólitos. Durante a infusão, esse paciente precisa ir ao banheiro para que a gente avalie essa função.
Dando continuidade à nossa conversa, eu vim falar agora sobre a ifosfamida, que ela é da classe dos agentes alquilantes, tá? Essa medicação, ela promove a alquilação do DNA, ela inibe o crescimento e divisão da célula. Essa medicação, dentre os efeitos adversos, a gente tem a cistite hemorrágica, a neurotoxicidade, as náuseas e também a mielossupressão. Essa medicação exige um cuidado maior, por isso que ela precisa ser administrada junto com a mesna, que é uma outra medicação que promove uma proteção renal por conta do risco desse paciente desenvolver cistite hemorrágica. Essa medicação, de acordo com o protocolo da minha instituição, ela entra na hora 0, 3 e 6. Significa que ela vai entrar na hora 0 junto com a ifosfamida, que é um quimioterápico que tem um tempo de infusão curto. Na hora 3, com intervalo de 3 horas, ela vai entrar novamente a mesna. E com intervalo de 3 horas, novamente, na hora 6, ela vai entrar, tá bom? E essa medicação também exige uma hidratação. Trouxe aqui mais uma medicação, tá? É o docetaxel, ela é da classe do taxano, ela tem uma ação que estabiliza os microtúbulos, ela tem uma ação que bloqueia a mitose celular, e dentre os eventos adversos dessa medicação, a gente tem a neutropenia, a alopécia, a retenção hídrica, a neuropatia periférica, tá? E os cuidados é o monitoramento da reação infusional, assim como nos outros quimioterápicos que eu já abordei, e dentre outros aí que a gente também faz o processo infusional lá na quimioterapia. Em relação aos acessos vasculares, que é um tópico que eu gostaria de abordar aqui com vocês, a gente tem um acesso vascular periférico e o acesso vascular central, que é o catéter totalmente implantado, tipo Portoquete, tá? O acesso vascular periférico, ele é preconizado que seja realizado no dorso da mão, preferencialmente com Gelco 24, exceto naquela medicação que é a cisplatina, que entra com um volume maior aí de soro. Irei falar brevemente como é a unidade de quimioterapia do hospital em que eu faço residência. A unidade é composta por 11 leitos. A presença de uma sala para procedimentos especializados, a estrutura física é adequada às práticas oncológicas e a organização é voltada para a segurança do paciente. A composição da equipe é em regime 12/36, enfermeiros assistenciais, técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiro responsável e coordenação, e há um apoio multiprofissional. O perfil dos pacientes é uma população heterogênea, variabilidade etária e socioeducacional, e os principais diagnósticos são neoplasia mamária e neoplasia coloretal. Não podemos falar de quimioterapia sem falar da sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. A aplicação do processo de enfermagem é essencial na quimioterapia. E a gente sabe que o processo de enfermagem é dividido por avaliação e coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem, que é a evolução do processo do paciente. E essa SAI é a fundamentação do cuidado individualizado, registro e monitoramento da evolução clínica do paciente. A minha atuação na quimioterapia, ela possibilitou que eu realizasse vários procedimentos de enfermagem. Dentre eles, a punção venosa periférica, manipulação de catéter totalmente implantados ao porte ACAT, instalação de bomba elastomérica, administração de quimioterápicos e terapias hormonais e monitoramento contínuo das infusões. Durante a minha atuação na quimioterapia, o manejo de eventos adversos foi uma das coisas em que eu realizei durante esse período na unidade. E a identificação precoce dos sinais e sintomas, intervenções baseadas em protocolos, manejo de extravasamento de quimioterápicos, comunicação imediata com a equipe multiprofissional e registro sistematizado no SAI se faz imprescindível para essa assistência. As ações de enfermagem, elas são uma assistência humanizada, promoção da adesão do tratamento, acolhimento, escuta qualificada e orientações sobre os eventos adversos e o autocuidado. No período em que atuei como residente na unidade de quimioterapia, eu pude observar algumas das fragilidades. A insegurança em pacientes em primeira infusão, o déficit de autoconhecimento sobre o tratamento, a ansiedade relacionada à toxicidade do quimioterápico, a necessidade da intensificação da educação em saúde dos profissionais e do paciente.
Chegamos ao fim da nossa palestra e irei trazer aqui algumas considerações. A vivência contribuiu para a qualificação da prática assistencial, o aprimoramento técnico-científico, pude desenvolver raciocínio clínico, consolidar a SAI na oncologia e a progressão da autonomia profissional. Qualquer dúvida, possam entrar em contato comigo através do meu e-mail ou do meu Instagram, Enfermeira Melriane Vitorino. Até a próxima!